Bom, nós vamos iniciar o nosso teste virtual com o Guilherme Bernardo Freire, certo? Agora nós vamos iniciar os nossos contatos aqui. Vamos pedir para o Guilherme, que ele já vai entrar no ar conosco. Já está com a gente, já. Bom dia, João. Tudo bem? É João Guilherme Paz? Quem é você? Como é que é seu nome? É João Guilherme, exato. João Guilherme Freire. Eu acho que o retorno de vocês, eu estava ouvindo direitinho, agora eu perdi o retorno. Não sei se vocês estão me ouvindo. Bom dia. Agora estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Isso, perfeito. Só não estou te vendo. Estamos te vendo sim. Só o Luiz que está sem o retorno dele aqui. Melhor para ele, está com sorte então. Mas ele como é que ele fez aquele tupete a la Elvis Presley hoje ou não? Não fez não. Nós somos, bom, gente, João Guilherme Bernardo Freire. Eu conheço ele já, eu acho que mais ou menos uns 26 anos, 27, um pouco mais, João? Mais, 31. 31? João Guilherme é meu sobrinho, filho da minha filha, da minha irmã Silvia Naomi e o Ivan Freire, né? João Guilherme seguiu um caminho meio parecido com o do avô paterno, né, João? Vamos dar uma rápida passada? De Umuarama para Curitiba para... E você ficou um período na Polônia? Da Polônia volta à Federal. São Paulo fez um pouquinho, se não me engano. Depois São Paulo... Isso, agora estou em Brasília, então saí de Umuarama, aí perto do lado de Campo Mourão, fui estudar em Curitiba. Em Curitiba eu me formei em jornalismo, depois fiz uma especialização lá em gestão urbana e fiz meu mestrado também em Curitiba, na Universidade Federal em Ciência Política. E aí nesse tempo do mestrado eu já estava tocando a carreira jornalística, já estava atuando, estava como repórter de política na Gazeta do Povo, cobrindo especialmente município, depois a Assembleia Legislativa e Governo do Paraná. E aí recebi o convite no final de 2018 para vir a Brasília para ser correspondente da Gazeta do Povo aqui. Então a ideia era ser correspondente da Gazeta em Brasília, não para cobrir política nacional, mas para cobrir os nossos deputados federais, senadores e projetos de interesse do Paraná que estão aqui em Brasília. Agora, por exemplo, o projeto que a gente tem de maior interesse é a concessão das rodovias, aí o novo anel viário, que deve sair até o ano que vem, está sendo tocado aqui pelo Ministério dos Transportes em Brasília. Então, esse era um assunto que estava muito quente. Fiquei um ano nessa função, recebi um convite para ser chefe de redação num outro veículo aqui de Brasília, chamado Congresso em Foco. Então, o Congresso em Foco é um site que há 16 anos cobre Congresso Nacional, a principal cobertura de Congresso Nacional é feita pelo Congresso em Foco, somos o site mais lido por deputados e senadores. Então, é um site de nicho, é um site de uma audiência que está muito interessada na política aqui em Brasília. E então eu estou desde o meio de fevereiro no Congresso em Foco, trabalhando na chefia da redação, cobrindo especialmente Congresso, ou seja, Câmara Federal e Senado, mas a gente não pode fazer essa cobertura de Congresso olhando só para o Congresso. Quer dizer, coronavírus, por exemplo, mudou completamente a rotina do Congresso, mudou muito os projetos em pauta, mudou a forma como deputados e senadores votam. Isso forçou a gente a mudar um pouco nossa cobertura. A gente não pode fingir que não tem uma pandemia acontecendo no país. Então, a gente também está olhando para esses dados de saúde, uma novidade. Então, de modo geral, é isso que a gente faz. Acompanha o Congresso detalhadamente. Além das sessões plenárias, a gente acompanha também as comissões. Agora as comissões estão suspensas, só uma comissão está funcionando, que é a Comissão Especial do Coronavírus, todas as outras estão suspensas. Mas ainda assim os projetos de lei continuam tramitando acordos, continuam tramitando composições de blocos, apoio ao governo está sendo muito discutido agora. Então, isso que a gente tem concentrado o nosso trabalho ultimamente. Bom, Gui, vamos de Gui, né? Vamos lá. Vamos de Gui. Guilherme, quando você estava fazendo a cobertura, principalmente aqui em Curitiba, você buscou sempre, e a gente sempre trocou ideia, no sentido de um jornalismo mais técnico, né? Informar o que é, veicular o que está ocorrendo, deixar até, de uma certa forma, o pensamento
no momento da redação, ele se prender eminentemente ao que está se vendo. Enquanto que vamos dizer, no interior, aqui para nós, né? É muito mais comum o jornalista ter uma certa verve, ou o redator da matéria, seja ele formado ou não, mas a gente tem várias pessoas que escrevem para jornais há anos e anos, que não fizeram a faculdade de jornalismo, né? Mas, de uma certa forma, até levam o título pelo tempo que militam em jornais, que militam em TV ou rádio. Essa divisão entre divulgar o que é, como está, e divulgar talvez o que me irrita ou que eu deva censurar, como é que está sendo hoje essa vivência para você que fez Curitiba e está fazendo Brasília? Olha, tanto na Gazeta do Povo, na Gazeta do Povo eu cheguei a ter uma coluna de opinião, mas o foco do meu trabalho lá sempre foi, ainda que uma opinião embasada em dados, né? Eu tenho nesse meio período entre entrar na Gazeta, vir para Brasília, eu criei uma agência de jornalismo com um outro colega chamada Livre.J. Vou explicar um pouco por que surgiu o Livre.J, que eu acho que explicam mais ou menos o jeito que eu vejo qual deve ser o objetivo do jornalismo, ou pelo menos do meu jornalismo. Era 2011, eu tinha me formado, a gente tinha acabado de sair para o mercado, e é um mercado que está cada vez mais enxuto, tem cada vez menos vaga no mercado do jornalismo. As empresas de comunicação estão cada vez com menos recursos, as redações estão menores, portanto, menos vagas. Eu pensei com esse colega, bom, a gente tem que dar um jeito de entrar no mercado, quer dizer, o mercado não vai convidar a gente por nada, a gente tem que criar alguma situação para vir em nosso trabalho. 2011 é o contexto de aprovação da Lei de Acesso à Informação. Ela foi aprovada em 2011, com efeitos a partir de 2012. Então, a gente estava ali, 2012, 2013, com esse amigo, num momento em que a gente passou a ter, como jornalista, acesso a uma quantidade de informação pública, de informação de dados oficiais, dados quantificáveis, dados reais, dados aos quais a gente sempre teve dificuldade em acessar. A gente poderia, a partir desse momento, acessar com mais facilidade. A lei de acesso à informação, para quem não sabe, ela te permite chegar no site de qualquer órgão público e perguntar qualquer informação. Ela muda o jeito da gente olhar para a informação pública. Toda a informação pública passa a ser de acesso público, com exceção daquelas que não são. Quer dizer, mas aquelas que não são têm que ser ditas previamente. Então, o que não é de acesso público? Não é de acesso público, por exemplo, quem faz a segurança direta do presidente da República. Bom, isso é um assunto de segurança de Estado, é um assunto de segurança do presidente da República. Então, sobre alguns assuntos, a lei não permite que você tenha acesso. Mas grande parte dos assuntos, pensando aí no contexto municipal, no contexto de Campo Mourão, se qualquer cidadão quiser saber, por exemplo, quem são exatamente todos os nomeados na administração, quiser saber, por função orçamentária, quanto foi gasto, o que foi gasto, o que não foi gasto, pode perguntar para a prefeitura. Quiser saber quais foram exatamente todas as operações de tapa-buraco que a prefeitura fez, vai lá e pergunta. Então, todas essas informações são públicas. A gente tinha um mundo à disposição, e aí o nosso problema passou a ser um problema inverso. Se antes o nosso problema era acesso à informação, o nosso problema passou a ser filtragem de informação. A gente passou a ter muita informação e uma dificuldade nessas informações que a gente tem, entender o que é importante e conseguir apresentar aquilo como algo importante. Tem rapidinho, assim, tem um conto do Borges, que é um escritor argentino, Jorge Luis Borges, que eu acho que explica bem esse drama. Ele conta sobre um país em que as pessoas eram especialistas em fazer mapa. E eles faziam mapas maravilhosos, e mapas cada vez melhores, foram se aperfeiçoando muito na arte de fazer mapa. A tal ponto que chegou uma hora em que o mapa do estado, lá como se fosse o mapa do Paraná, só o mapa já tinha o tamanho de Campo Mourão inteiro, tinha o tamanho da cidade toda. Eles continuaram se aprimorando a tal ponto que o mapa do país tinha exatamente o mesmo tamanho do país. E aí o mapa não servia para mais nada. Se você vai representar alguma coisa, se você vai contar alguma coisa, você tem que conseguir selecionar, você tem que tirar daquilo que importa, você tem que tirar daquilo exatamente o que é a informação necessária. E esse é o esforço que a gente passou a fazer no Livro.J. De todos esses relatórios que estão aí, de todos esses dados que estão aí, de toda essa conversa, essa bagunça que é a política nacional, a política estadual, a política municipal, o que disso é fato, o que disso a gente consegue entregar para as pessoas, que é uma informação relevante, que é uma informação séria, que é uma informação importante para a vida dela. Então partiu desse esforço da gente parar de colocar ruído, porque acho que já tem muito ruído na comunicação. Esse era um outro problema lá em 2011, 2012, que continua tendo agora. Eu digo 2011, 2012, porque foi quando eu entrei no jornalismo, e ali mais ou menos defini o caminho que eu ia querer seguir. O jornalismo político no Paraná era muito jornalismo de opinião e jornalismo de declaração. Então ele funcionava assim, o sujeito ia cobrir a assembleia, alguma coisa, a notícia era o que o deputado dissesse. O deputado disse isso.
Mas além do que o deputado disse, a gente tem mais informação. A gente não precisa ficar no que o deputado disse, porque o deputado vai dizer o que é a agenda dele, o que interessar para a agenda dele dizer. Então a gente passou aí atrás de outras informações. A gente acabou achando muita coisa interessante, e isso nos forçou a aprender a usar algumas ferramentas, a usar mais computador, usar mais uma linguagem mais refinada para fazer jornalismo. E aí é isso que a gente chama de jornalismo de dados, que foi uma coisa que o livro passou a fazer a partir de 2013, 2014, e que a gente tem feito desde então como forma de garantir uma certa independência no que a gente escreve. A gente não precisa esperar um deputado dizer alguma coisa para a gente escrever, a gente pode escrever a gente mesmo, a partir de dados que a gente acha em site de prefeitura, governo do estado, também do governo federal. Resumidamente, é isso que a gente tem norteado o nosso trabalho aqui. João, e se nós pegarmos rapidamente alguns exemplos práticos, tá? E uma coisa para que o nosso pessoal aqui do interior possa compreender. O que você destacaria de uma diferença de atuação e de conduta entre uma Assembleia Legislativa, deputados estaduais e deputados federais? O que mais te chamou a atenção? E se é que há essa diferença que pode ser acentuada em um ou dois tópicos? Olha, para mim, o que mais chamou a atenção aqui, se a gente pensar no Paraná, o Paraná já é diverso, né? O Paraná já é grande. Então você pega um deputado que é um deputado lá da região de Curitiba e um deputado da região de Maringá, já trazem pautas diferentes. Agora, quando você começa a trazer os problemas para Brasília, a coisa fica completamente maluca. É uma costura de interesses que ela é muito difícil de ser feita. Porque a gente tem... Vamos pegar, por exemplo, o caso do mar territorial, que é uma questão antiga do Paraná. Todo estado tem uma projeção do mar, ali, uma faixa de mar que pertence ao estado, né? O que for explorado ali vai ser explorado... O estado vai ter, se tiver petróleo ali, por exemplo, o estado vai ter direito a royalties daquele petróleo. Isso funciona muito bem no Brasil inteiro, mas tem 2 estados que não concordam com o jeito que essa projeção da faixa de mar que pertence ao estado é feita. O Paraná é um desses estados e o outro é o Piauí. Por que esses estados são contra? Porque eles são os únicos que têm um litoral côncavo. Então, na hora que você traça uma linha para fazer esse mar territorial, a gente fica com um triângulo muito pequeno. Para todos os outros estados, essa linha se expande. Para o Paraná, não. Então, esse é um exemplo pequeno que mostra como coisas menores, coisas que às vezes você acha que não vai ter problema. Ali foi um técnico do IBGE que definiu como aquela linha ia ser estabelecida, e foi estabelecida de modo que 24 estados, e o Distrito Federal não, 24 não, porque pega só os estados costeiros, né? Mas que todos os estados costeiros, de alguma forma, se sentiram beneficiados e 2 não. Então, o tempo todo tem esses entraves na negociação. Parece que você anda um passo e volta 3. Você anda um passo e volta 3. Daí aparece alguém, não, mas o Rio de Janeiro aqui tem uma situação específica nesse ponto. Então, a gente não consegue evoluir. As discussões... Você tem discussões... Por exemplo, agora estamos voltando a discutir Lei Candir. Desde 96, 97, discutindo Lei Candir. Não chega a um consenso. Isso foi o que mais me chamou a atenção aqui. A dificuldade que a gente vê em Brasília de se achar algum consenso, porque a quantidade de interesses representados ela é tão grande, a diferença de atuação dos deputados é gigantesca. Então você tem deputado que atua no varejo, como se fosse alguém focado mesmo naquele município que ele representa, aquele deputado de emenda, o deputado que está preocupado em levar a ambulância, o deputado que quer levar a obra para a região. Tem o deputado das grandes questões nacionais, que quer discutir legislação, quer discutir as coisas maiores. Tem deputado de articulação partidária, então deputado que chega e já quer compor, quer assumir liderança, quer compor com outro partido, quer conseguir espaço no governo. Você tem todas essas formas que acabam apresentando interesses diversos. E aí a costura, se a gente pensar que são 513 deputados federais e 81 senadores, uma costura que consiga deixar uma maioria tranquila, uma maioria qualificada, quase consensual sobre qualquer assunto, sempre vai ser uma costura muito trabalhosa. E a bancada do Paraná, a bancada do Paraná são 30 deputados, né? Não é uma bancada pequena, né? É uma bancada relativamente até de um tamanho substancioso, né? São votos. Essa bancada, em relação a outras bancadas de outros estados, ou seja, não vamos colocar São Paulo, que talvez seja muito grande, mas talvez aí um Santa Catarina, talvez alguma coisa ali pelo Espírito Santo que possa chegar perto. Essa bancada ela é mais coesa, menos coesa que as demais, ou internamente o fogo cruzado é muito grande?
Olha, eu acho que você tem algumas bancadas que são mais bem articuladas do que a bancada do Paraná. Acho que especialmente as bancadas nordestinas conseguem pensar, do ponto de vista regional, que as bancadas do Sul têm mais dificuldade. As bancadas do Sul são mais independentes. Então, a bancada do Rio Grande do Sul, a bancada do Paraná, a bancada de Santa Catarina. Os estados do Nordeste, não. Eles conseguem uma força, e são realmente uma força dentro do Congresso, porque são muitos estados, na região Nordeste, se for comparar com a região Sul, então eles têm mais influência. Comparando assim, não regionalmente, agora do ponto de vista estadual mesmo, eu acho que, por exemplo, a bancada do Rio Grande do Sul é uma bancada que consegue defender os interesses de forma um pouco melhor. A gente teve algumas tentativas aqui ano passado, que quando eu estava acompanhando mais de perto, o governador veio para cá algumas vezes, levou o pessoal lá comer um galeto aqui na Asa Sul, no Lago Sul, em Brasília, levou todos os deputados, os senadores. O Ratinho fez algum esforço ainda Ele não é um sujeito de inimigos tão declarados como era o Beto Rich e como era o Requião. Eu acho que o Beto Rich e o Requião tinham inimigos mais declarados na bancada federal, que fazia com que eles não conseguissem conversar com todos. O Ratinho, pelo menos, conseguiu reunir todos numa mesma mesa. O resultado da conversa foi, até certo ponto, bom para o governo, porque a gente tem que entender o que aconteceu com o orçamento federal ano passado. Nessa briga entre Câmara Federal, entre Congresso e o governo Jair Bolsonaro, essa briga, eles não conseguiam se entender, o governo não tinha uma base, o Congresso não sentia confiança no Executivo de que poderia ter uma boa participação no orçamento. O Congresso aumentou a fatia do orçamento do que eles chamam de orçamento impositivo. O que isso quer dizer? Os deputados passaram a mandar mais no orçamento. Ganharam mais poder sobre o orçamento. Quase tanto poder quanto o Executivo, até mais poder que o Executivo estava na mão dos deputados. E aí o governador percebeu que esse movimento foi feito e falou, bom, a gente está num momento de crise de arrecadação em todos os estados, não vai conseguir o estado do Paraná arrecadar para tudo que é necessário. Então ele fez um trabalho muito grande, em vez de fazer direto no presidente, fez com a bancada paranaense. Ele mandou uma espécie de cardápio de obras para todos os deputados, veio aqui e apresentou esse cardápio, falou, olha, essas são as obras que o governo quer fazer, que o governo tem como meta fazer. E aí, obviamente, foi apresentando para os deputados de acordo com cada região, né? Então, se a gente tem aqui um deputado da região de Maringá, vão apresentar para ele quais são as obras em Maringá que o governo tem interesse em fazer, mas está sem dinheiro. Com isso, o governo conseguiu muito dinheiro de emenda parlamentar. O dinheiro foi especialmente para comprar equipamentos, comprar trator, comprar esses equipamentos aí para cidades, estradas rurais e tudo. Muita coisa para a educação também. Então, o governo conseguiu, com essa articulação com a bancada, nesse momento eu senti uma articulação mais forte. Antes disso, ela estava muito, muito dispersa, até em assuntos importantes, como, por exemplo, a concessão de pedágios, não estava sendo tão discutido aqui entre a bancada. A bancada até reclamou um pouco, especialmente o deputado Sérgio Souza começou a puxar uma discussão, e que, não, nós, deputados federais, também queremos entrar nessa conversa. E aí começaram até a cortar o governo e ir direto no Ministério da Infraestrutura, conversar com o ministro Tarcísio, para tentar participar do assunto. Então, em alguns momentos pontuais, sim, a gente tem a bancada unida. Tem reuniões, eventualmente tem reuniões, tudo na bancada tem um coordenador, o coordenador é o deputado Toninho Vante, da região metropolitana de Curitiba, ali de Almirante Tamandaré. Deveria ter mudado esse ano já, mas como a situação do coronavírus acabou impedindo as reuniões presenciais, continua sendo o Toninho Vante. Mas eu acho que assim que retomarem, que o coronavírus permita que as sessões presenciais sejam retomadas, aí a bancada deve se rearticular e pensar num novo coordenador. João, nós temos duas coisas que me chamam bastante a atenção, e especialmente a mim, que estou nessa militância de diretamente ou assessorando os poderes públicos desde 1988, eu percebi um aumento significativo da chamada distribuição de verba pelos deputados federais. E os estaduais também, né? Popularmente chamado de chequinho, vamos dizer assim. Mas, lógico, dentro daquele cheque há um conteúdo. Então, por exemplo, toda semana eu vejo uma notícia, seja aqui na região de Campo Mourão, ou seja em outras regiões do estado, os deputados trazendo 100 mil, 50 mil, 500 mil, 75 mil, caminhão, trator, ambulância. Na última sessão da Câmara aqui de Campo Mourão, 2 vereadores pediram para aprovar com urgência
um pedido ao Ministério da Agricultura, porque eles iriam buscar caminhão basculante para carregadeira, moto-niveladora, esse tipo de coisa. Eu nunca tinha observado, um pouco que você já passou também, né, que é essa articulação dos governos e com o orçamento participativo, mas eu nunca tinha visto os deputados federais serem tão poder executivo desse jeito. O que vem acontecendo? Eles veem isso como um fator técnico, um fator mais político? Qual que é a leitura que vocês fazem por aí? Até porque as caravanas de prefeitos e de vereadores vão se intensificando a Brasília, né, para Brasília. Não só a caravana de prefeitos e vereadores, mas vira uma situação tão curiosa que os próprios ministros vão ao gabinete dos deputados e senadores para pedir dinheiro. Então, o orçamento se concentrou de tal forma no legislativo que até o executivo está tendo que recorrer aos deputados. Esse é um movimento que tem acontecido, basicamente, o que tem impedido esse movimento é briga política, é interesse político. Os deputados queriam ter mais... Os deputados sempre querem ter mais poder, faz parte da briga política. Eu acho que todos os poderes envolvidos querem ter uma quantidade de poder maior acumulada. Então, o que os deputados fizeram ano passado foi isso que eu falei de aumentar o orçamento impositivo, aumentar a participação deles no orçamento. Já que a gente não tem base no governo, já que a gente não consegue indicar para o governo onde a gente quer que o dinheiro seja gasto, a gente não consegue ter confiança de que o governo vai aplicar onde a gente acha importante. E aí, um parênteses, eu acho que de fato tem uma coisa do deputado querer levar um cheque, porque isso vai fazer dele um sujeito politicamente mais forte na região, mas acho que também tem ali uma qualidade dos deputados, pelo menos os bons deputados, e aí eles são realmente pessoas que conhecem as necessidades da região. Então a gente tem que imaginar que um burocrata de Brasília não vai conhecer o interior do Paraná com a mesma propriedade que o deputado que representa aquela região conhece, não vai saber quais são as necessidades reais. Aí eu digo a necessidade que o povo diz para ele, olha, os produtores rurais estão precisando disso aqui. Eu acho que esse contato vai mostrar para o cara com alguma diferença da planilha do burocrata onde aquele dinheiro deve ser investido. Então essa é a discussão. Os ministérios querem manter um plano muito rígido do gasto público dentro do que eles consideram as prioridades, que são prioridades estabelecidas nos gabinetes deles aqui em Brasília, e os deputados muitas vezes não concordam com essas prioridades, querem interferir nos projetos. Se o deputado tem um bom trânsito no governo, ele consegue fazer isso diretamente. Chega ali no ministério, conversa, fala com o ministro, fala, olha, esse projeto que está indo para a nossa região não está da forma que mais interessa. Se o deputado não tem esse trânsito, e é o que aconteceu agora no governo de Jair Bolsonaro, os deputados puxaram para eles, então, uma parte maior do cobertor orçamentário. Falaram, não, tudo bem, se a gente não tem acesso a essas obras, a gente vai controlar mais dinheiro e vai dizer por aqui o que a gente quer que seja feito ou não. Então, eu acho que o movimento vem muito disso, e deixa os deputados muito mais poderosos, a ponto de, como eu falei, ministros terem que ir à Câmara, pedirem dinheiro de emenda para os parlamentares. Como o governador Ratinho Júnior fez de mandar um cardápio de emendas para a bancada do Paraná, o DENIT também fez, por exemplo, de fazer uma apresentação para o estado do Paraná, para os deputados do Paraná, de quais eram as rodovias que estavam em obras no estado, quais já tinham alguma previsão no orçamento e quanto essa previsão no orçamento estava abaixo do necessário para que se chegasse no resultado esperado para aquele ano. E aí o que eles queriam com isso é mostrar para os deputados, olha, se você pegar tantos milhões da sua emenda e alocar aqui, a gente vai poder avançar mais na rodovia que está na tua região. Então esse movimento aconteceu de governador e aconteceu também de ministros aqui. Então, mais do que nunca, nós estamos tendo, de uma certa forma, o Poder Legislativo fazendo a elaboração orçamentária e só transferindo ao Executivo a execução daquilo que eles planejaram, se você fizer uma leitura do que você disse. Isso, é o que o pessoal convencionou chamar no passado aqui de parlamentarismo branco, né? Acho que nem Rodrigo Maia nem Davi Alcolumbre gostam muito desse termo, mas foi o que fizeram, de certa forma, trazendo para o Congresso uma capacidade maior de articular para onde vai o dinheiro do orçamento. Acho importante só a gente dizer que não é necessariamente errado, nem ruim, quer dizer, tem países bons, países sérios, em que o orçamento é todo elaborado no legislativo. O próprio Paulo Guedes já falou aqui na Marcha dos Prefeitos, falou depois de uma entrevista à Folha de São Paulo, que o objetivo dele era desvincular todo o orçamento, não vamos ter mais percentual para nada, esse era o sonho de orçamento dele, né? E quem vai fazer o orçamento são os deputados e senadores, que foram os eleitos pelo povo para cuidar disso. Então, o próprio Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, defendeu já essa ideia. Na prática, essa defesa não tem sido vista com tanta
eloquência, como quando ele falou, mas não é nenhum absurdo, não é nenhuma coisa que a gente está inventando no Brasil, o parlamento ter mais poder sobre o orçamento. Nós observamos que desde por volta de 15 a 20 de março, as prefeituras do Brasil inteiro, pelo menos uma grande quantidade das prefeituras, cessaram as atividades nas suas respectivas territorialidades, né? A Prefeitura de Campo Mourão, vou falar aqui local, né, no dia 20 de março, falou, ó, para tudo, para comércio, para escola, para evento, para tudo, né? E assim sucessivamente, algo em torno, não sei se você tem um número melhor que eu, mas me passaram que algo em torno de 2.500 prefeituras teriam feito a mesma medida no Brasil. Não foram as 5.504, né? Há um número menores. Guilherme, o que acontece na prática? A receita, ela não se alterou, pelo menos até o mês de abril, que é o fechamento do primeiro quadrimestre, e tem se mantido, manteve-se em maio e manteve-se em junho ainda os mesmos percentuais de transferência. A receita, ela decorre de voluntárias, né, por força de convênio já assinado, e as involuntárias, né, como o Fundep, por exemplo, como o SUS, por exemplo, né, que são receitas que já estão lá orçamentariamente alocadas, e o governo federal, o governo estadual vão transferir nos municípios. Ocorre que nós tivemos um corte substancial nas despesas. Nós não temos transporte escolar, nós não temos sala de aula, a merenda é distribuída para alguns do jeito que dá para distribuir. Como que vocês têm visto em Brasília essa boa receita, essa boa acúmulo de gordura nos municípios? Se comenta sobre isso, fala-se sobre isso, até porque está vindo mais um aporte ainda de compensação, que ainda os municípios não se fizeram sentir tão fortemente. Eu vou te dar números de Campo Mourão, tá? É os números que eu posso te dar. Nós vimos com déficit de 23, 24 milhões de reais a cada quadrimestre, desde 2017, pra você ter uma ideia. Nesses 2 meses e meio, mais ou menos 2 meses de paralisação, nós saímos de um déficit para um superávit de 20 milhões, por força exclusivamente pelo acréscimo de repasse, só o Covid foi responsável por quase 10 milhões de reais de verba extra-orçamentária, enquanto que as despesas reduziram muito, né? Nós tivemos nas consultas eletivas, nos procedimentos eletivos da área da saúde, que consomem um volume significativo, reduziram em 50%. A educação, o transporte escolar é uma coisa de valor alto, né? Você tem a movimentação das pessoas, horas extras, né? Então caiu também algo em torno de 40%. Vocês têm observado esse movimento? Vocês já comentaram sobre isso? O governo federal fala sobre isso? Olha, o que o Congresso conversa mais sobre isso é da necessidade de ajudar estados e municípios. Tanto que foi aprovado, né, o plano de auxílio financeiro a estados e municípios, que eu acho que soma aí no total 20 bilhões, se eu não me engano, para ir para estados e municípios. 60 bilhões, eu estou vendo aqui no site da Câmara agora. O que tem se imaginado aqui, Luiz Alfredo, é que vai ser essa redução é uma redução circunstancial, mas ela vai ter uma contrapartida, digamos assim, quando e se eventualmente o Covid chegar forte nas cidades. Então, as cidades que forem fortemente afetadas pelo Covid vão ter dificuldades financeiras, porque a gente deve imaginar que agora está ficando um pouco mais autônoma a gestão da pandemia em todas as cidades, então as cidades vão fechando ou vão abrindo de acordo com a sua própria capacidade de leito de UTI e com a taxa de infecção do vírus na cidade. Então, cidades que forem fortemente afetadas pelo Covid vão enfrentar uma recessão que vai jogar muito para baixo toda a arrecadação, os serviços. A gente imaginar que o imposto sobre serviços é um imposto fundamental para a cidade. Os serviços não vão ter condições de continuar funcionando tão bem. Muitas cidades estão dando desconto de IPTU ou atrasando parcelas de IPTU, enfim, abrindo mão de alguma receita agora para ajudar as pessoas nesse momento da pandemia. Então, eu acho que pode ser que nesse primeiro momento haja uma gordura, mas imagina-se ou espera-se que isso vai ser queimado depois, quando as cidades forem de fato afetadas pelo Covid. E aí não só pelo gasto de saúde, necessariamente, né? Não só a necessidade em pagar ali, em remunerar as prestações de saúde, porque em muitas cidades imagina-se que o SUS vai ter que recorrer a leitos privados, isso é algo que já está permitido por legislação agora, e
Só que não vai ser de graça, vai ter que remunerar esses hospitais. Então, obviamente, você vai ter um gasto maior de saúde. E, além disso, é o custo da cidade fechada. Então, o custo da cidade fechada, a cidade fechada te traz algumas reduções, como você falou, com transporte escolar, com compra de merenda, com outras coisas, eventuais horas extras que alguma prefeitura pague, enfim. Mas ela vai te dar um gasto muito grande, uma perda muito grande de receita, e aí eu acho que especialmente no ISS, quando as cidades precisarem parar de fato. Eu não sei te dizer, vocês que estão aí sabem melhor do que eu, mas eu tenho conversado com algumas pessoas em Curitiba, não sei como que está isso no interior, que dizem que a quarentena praticamente acabou. As pessoas estão na rua, os comércios estão todos abertos, os restaurantes estão funcionando. Então está algo muito, tá muito abaixo do que seria necessário se a cidade vier a ser contaminada a taxas como está sendo Manaus, como está sendo São Paulo, como está no Amapá. Então eu acho que se esse momento chegar, se complicar em cada cidade, como já está em algumas, aí eu acho que essa gordura vai acabar se queimando com gastos naturais do momento. Eu vai te fazer uma pergunta, André Luiz, que é meu parceiro de bancada aqui. Fala, João. Bom dia, André, tudo bem? tudo bom? Beleza. Cara, quanta honra falar com você, primeiramente. Não te conhecia, te conhecendo agora, mas pra gente aqui do interior... Deixa eu ouvir agora, viu? A hora que cortou o Luiz Alfredo aqui da tela, eu parei de te ouvir. Alô? Oi, tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Agora você tá ouvindo, legal. Bom, queria te primeiramente parabenizar, dizer que é uma honra. A gente aqui do interior do Paraná, interior do Brasil, que gosta de acompanhar Brasília, que gosta de bastidor, o Congresso em Foco sempre foi e é uma referência desses corredores de Brasília, digamos assim, né, que é onde acontece muita coisa. Quero então começar parabenizando aí pelo seu trabalho, né? E começar trazendo aqui uma questão que, infelizmente, no Brasil, nosso planejamento, nossa gestão pública, gestão de serviços, ela dura somente a cada 4 anos ou 2 anos, né? Porque a gente tem eleições a cada 4 anos, eleições a cada 2 anos, né? Então a gente tem o quê? A situação. O que funciona? Como que está sendo vista essa questão eleitoral, do adiamento eleitoral, de gente querendo prorrogar os mandatos para daqui 2 anos? O que os bastidores do Congresso têm dito sobre isso, né? Porque a gente sabe que muitos desses parlamentares, dos deputados, dos senadores, eles vão estar concorrendo a eleições municipais, ou vão estar tentando uma grande capital, ou tem grande influência, tem aquele cara que apoiou ele, que tem influência no mandato dele, que ele vai precisar fazer uma campanha. Como que está visto essas eleições aí? A princípio podem ser adiadas aí para dezembro, né? Talvez até com possibilidade para março, dependendo como for. Como que está sendo isso aí sendo discutido em Brasília? Conta pra gente. Bom, primeiro só dizer que a honra é minha, esqueci de dizer isso no começo, mas uma alegria estar aqui na estreia desse projeto, como já disse do meu tio, então uma honra dupla estar aqui nesse programa. E tá também no interior do Paraná, quer dizer, eu sou de Umuarama, sou nascido em Umuarama, então eu sinto muita falta. Se eu pudesse, se algum dia eu tiver sorte, eu consigo voltar para Umuarama. Vamos ver se dá certo. Bom, a gente tem duas teses, assim, né? Uma tem um certo consenso entre as forças políticas mais importantes e relevantes em relação a esse assunto. Esse consenso não vamos prorrogar mandatos. A prorrogação de mandato é um assunto quase tabu, muito difícil porque ela seria muito difícil de implementar, de pôr na prática, ia ter muita confusão e abrir espaço para muita discussão num momento em que nossas instituições estão com muitas dificuldades de ter alguma tranquilidade institucional. Então, esse assunto não é um assunto que está muito na mesa, de adiar. Rodrigo Maia não concorda com isso, o TSE não concorda com isso, o procurador do Ministério Público Eleitoral não concorda com isso, o Senado não concorda com isso. A principal tese vamos segurar, vamos adiar as eleições ainda para esse ano, mas vamos deixar para anunciar esse adiamento o mais tarde possível, para que a gente consiga ter uma ideia melhor de como a pandemia está evoluindo. Então, a tese mais forte hoje é de que se adie o primeiro turno para o dia 6 de dezembro e o segundo turno para o dia 20 de dezembro. Já existe quase que um consenso entre os líderes da Câmara a respeito dessa data, e no Senado tem um projeto do senador Randolfo Rodrigues, que foi assinado já por mais de 30 senadores. Então, também uma indicação de que tem bastante apoio essa ideia de adiar o primeiro turno para o dia 6 e o segundo turno para o dia 20. A gente tem algumas reações a isso, por exemplo, o Dr. Renato Bril de Góes, que é o procurador, o chefe do Ministério Público Eleitoral. Ele é contra, ele acha que as eleições não devem ser adiadas.
Mas muitos partidos e muitos candidatos e o próprio TSE já estão se adiantando, tanto ao adiamento quanto à realização da eleição no momento de pandemia. Então, por exemplo, o TSE já deu 3 pareceres favoráveis à possibilidade de haver convenção partidária online. Os partidos não vão precisar se reunir, fazer uma convenção física para aprovar qual vai ser a chapa nas eleições. Então, isso já é uma possibilidade que se abre, porque ainda que a gente tenha eleição sendo em outubro ou sendo em dezembro, acho que a gente vai ter uma eleição com uma cara diferente. Isso já está um pouco aceito aqui, não vai ser aquela eleição tão de rua, aquela eleição de... Já há um tempo não é, né? Uma eleição de comício, isso perdeu um pouco, não sei como tá no interior, mas pelo menos as eleições de Curitiba, que eu acompanhei em 2012, bem de perto, 2016 e 2020, vamos ver como vai ser. Desde essas eleições já não vinham sendo eleições muito físicas, muita eleição de aglomeração. Você tem alguma aglomeração nas grandes candidaturas, quando fazem a convenção, a primeira convenção das grandes 2 ou 3 maiores candidaturas, ali você tem uma aglomeração, e depois é o sujeito visitando empresa, vai participar de programas de TV, de debate, não tem aquele grande comício, não acontece mais. Mas ainda assim, voltando aqui à essência da sua pergunta, o que a gente tem hoje de mais certo, de mais provável, vamos colocar nesses termos, é que o primeiro turno da eleição seja realizado no dia 6 de dezembro e o segundo turno no dia 20. Eu digo mais provável porque quem vai decidir isso, no fim das contas, é o Congresso. E no Congresso essa é a tese mais forte, tanto na Câmara como no Senado, está todo mundo relativamente tranquilo com essas datas. A Justiça Eleitoral, o que vai fazer, na verdade, é botar essa mudança em prática, não cabe à Justiça Eleitoral decidir essas datas, isso é uma coisa que está em lei. Então quem vai ter que mudar são os deputados e senadores. Legal. Obrigado pela sua pergunta. Mais alguma coisa que você queira falar com ele, Luiz? Não, João, eu acho que a gente está caminhando aqui, eu disse que tomaria só meia hora do seu tempo, né? Não mais que isso. Não, mas tá um prazer, se quiserem continuar aqui. Já estou ultrapassando aqui teus limites, estou com medo do teu editor mandar a conta para mim depois. Mas eu queria agradecer a satisfação de você estar comigo nesse projeto novo, te expliquei. Uma das intenções aqui para o nosso pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, tirando nossas imperfeições de primeiro momento, né? Mas é mostrar a qualidade que a gente vai poder fazer isso em tempo real, com você em Brasília hoje, né? E outras oportunidades que vamos nos reunir. E principalmente a gente vai fazer isso aqui no território, entendeu? A gente vai poder trazer esse tipo de imagem que hoje é com você. A gente está tentando trazer em tempo real as coisas boas da cidade, ou eventualmente as coisas que precisam ter uma melhor adequação, um melhor ajuste, né? Nada melhor do que a imagem, né? Do que só a descrição. E você falava agora há pouco da fábula do argentino, e eu lembrei da fábula dos porcos assados, né? Que muito retrata as administrações públicas, né? Gosto muito dela, a história de você colocar fogo na floresta para poder assar os porcos, né? E assim sucessivamente vai ampliando, acho que você se lembra, né? E ela no final alguém acha e resolve fazer uma churrasqueira para assar porco. E leva para os seus superiores dizendo que seria uma grande economia para a nação, para o país dele, né? Porque você eliminaria... Primeiro que você não precisaria queimar N florestas, que já não dava mais onde plantar, te diz coordenador. E aí ele praticamente é obrigado a tomar suquita, né? Porque pelo número de desempregos que ele gerou, já que ele assaria o porco apenas numa pequena assadeira. Isso retrata para mim muito a administração pública. E quando eu, no meu segundo mandato de vereador, na primeira vez que eu fui usar a Tribuna Livre, eu contei essa fábula. E fiquei vendo a expressão dos colegas meus de bancada. Um brincou, falou que eu estava falando do Palmeiras, outro falou que eu estava pensando já no ano novo, né? E a intenção minha foi contar a fábula para saber qual era o nível, qual era o grau de cultura deles, de conhecimento da administração pública ou de gestões públicas, né? Então, sempre que eu conto essa fábula, eu fico esperando essa reação. Qual vai ser a anedota, qual vai ser a piada, qual vai ser o comentário, né? Então, ele mostra muito o que é a nossa sociedade, né? E já indo para o finalmente, Guilherme, tem sido muito difícil para nós assistirmos em rede nacional uma certa, eu vou chamar de quebra de braço, entre o direito de informar, ou a liberdade de expressão, do inciso 4º da Constituição Federal, e o direito de proteção da imagem do inciso 10.
Como tem sido essa dicotomia para um jornalista hoje em dia, Guilherme, aí em Brasília? Olha, não é o momento mais fácil, né, para fazer jornalismo. Eu acho que nunca é uma profissão de muita tranquilidade, nunca é uma profissão gostosa, né? Eu fico pensando, pô, você imagina que delícia ser um artesão, fazer um bolo, entregar alguém algo que as pessoas vão gostar. Na nossa profissão, o resultado final é sempre alguma coisa que vai deixar alguém irritado, alguém incomodado, alguém com vontade de te ameaçar de processo. Então, que profissão difícil essa em que o resultado final, quando o trabalho é bem feito, é uma reação sempre tão dura. A gente tem vivido um momento, uma análise rápida aqui da comunicação, uma ascensão muito grande das redes sociais, das mídias sociais, o que tira um pouco o poder da mídia tradicional, que era basicamente o nosso único emissor de conteúdo na agenda pública. A gente só se informava por meio dos grandes veículos, né, dos grandes jornais, dos grandes telejornais, as rádios. Isso foi quebrado num momento em que coincidiu com uma quebra financeira de todas as empresas de comunicação, o que faz com que as redações estejam todas menores, mais jovens e menos qualificadas. Então, vem num momento difícil, muito momento de crise do jornalismo, associado a um momento de crise, uma crise maior agora, uma crise financeira maior. Então, a gente está nesse embate. E um terceiro ponto é um momento em que as instituições estão todas em crise, né? As instituições são o alvo do discurso de descrença. Ninguém acredita mais em nenhuma instituição. O Congresso não serve para nada, os partidos não servem para nada, o Senado não serve para nada, e a mídia é uma instituição. Então, a mídia é mentirosa. Então, esse momento de ataque à credibilidade da mídia vem num momento já com outras feridas que não foram curadas do passado, e, de fato, tem feito do jornalismo uma profissão muito, muito difícil, e tem feito o fazer jornalístico algo que está o tempo todo sob questionamento, né? Então, eu acho que como que a gente pode se resguardar disso? Como a gente pode se resguardar de ser chamado de mentiroso, de ter um objetivo espúrio de derrubar um ou outro governante, com fato, né? Por isso que eu retomo de novo aquilo lá, né? Da gente estar bem protegido no que a gente diz, da gente dar coisas bem apuradas, da gente não deixar nossa opinião querer encobrir o fato, ser maior do que o fato. O fato fala por si. Óbvio que ele precisa de interpretação, ele precisa de contexto, ele precisa de alguma luz. Mas se a gente conseguir se ater com mais clareza e mais compreensão ao substrato do que é a notícia, eu acho que a gente vai tropeçar menos. Eu acho que quem fala muito, quem dá muito no jornalismo, quem dá muita opinião, às vezes a esmo, acaba tropeçando amanhã na língua no que disse no dia anterior. Então, acho que se a gente ficar... se ater à boa apuração, a nossa chance de errar vai ser bem menor. Última pergunta. Esse jornalismo, essa veiculação mais sensacionalista, muito comum, principalmente nos programas de televisões e rádio do interior, né? Caminho esse muito estrelado aqui no Paraná pelo saudoso Alborguete, e depois, né, desenvolvido muito bem pelo próprio Ratinho. Você acha que esse tipo de veiculação de notícia, eu vou chamar assim, ele ainda tem grande espaço? Olha, eu acho que ainda tem, se a gente for ver, é só pegar a própria importância que esses sujeitos maiores têm na agenda nacional. Então, para o presidente era importante estar bem com o Datena, por exemplo. Mas, obviamente, ele perdeu um pouco. Vamos olhar para a própria Assembleia Legislativa, para a Câmara de Curitiba, que era uma Câmara de Londrina, se eu não me engano, era especialmente dominada por comunicadores desse tipo. Hoje em dia isso já diminuiu um pouco. Óbvio que a gente ainda tem, mas a gente viu, por exemplo, o Ascioli, que era um cara grande no Paraná, com dificuldade de vencer a eleição, o filho dele entrando na tampa na Câmara de Curitiba, ali quase não conseguindo entrar. Então a gente tem percebido que há algumas dificuldades, né? Porque a televisão já não fala mais sozinha, né? A televisão não é mais o único emissor, está disputando espaço. Essa foi, por exemplo, a eleição dos youtubers, a eleição desse pessoal que virou meme, né? Por que você vai eleger, pensando em uma coisa da região de Camorão, Maringá, Umarama, por que você vai eleger um comunicador
que defende a polícia, e se você pode eleger diretamente o policial que virou comunicador, como no caso do Faur, por exemplo, que foi o deputado mais votado no Paraná, uma votação absurda, expressiva demais. Então, eu acho que as redes sociais cortam intermediários, e basicamente o que o sujeito desse faz é ser um intermediário entre o discurso da polícia, que geralmente é um discurso que segue o discurso da polícia, e a população. Agora que não precisa mais desse mediador, vamos eleger capitão, vamos eleger sargento, vamos eleger cabo, E foi o que aconteceu, né? Muitos desses militares que tinham uma boa comunicação nas redes sociais estão hoje no Congresso Nacional. Bom, João, muito obrigado. Obrigado mesmo. Aproveitar e deixar um abraço para Maria Flor, né? Não esquecer. Pode deixar. Ok. E espero tão logo acabe essa loucura, a gente possa novamente tomar um vinho aí em Brasília, ou você aqui em Campo Mourão com a gente. Obrigado mesmo, foi uma satisfação estar com você na estreia da Mama Live aqui, uma rádio web, uma proposta nova aqui para a nossa região. Eu acredito muito nesse instrumento de futuro, e obrigado mesmo por ter aceito o convite, ter participado com a gente aí. Eu que agradeço, foi uma alegria participar, uma honra, desejo muito sucesso ao projeto, vou torcer para dar certo, ajudar no que for preciso, e pode contar sempre comigo, que para mim é uma alegria poder falar com Campo Mourão, com o interior do Paraná, enfim, fico feliz. Um abraço para você. Até mais, outro.